Junito e companhia reagem a debate entre Arthur Duval e Guga Noblat. MBL, traz aí o Arthur. Vamos falar logo com o Arthur, então, sobre essa questão do Glauber. E aí, Arthur, obrigado pela moral, obrigado pelo tempo. Vamos direto pro assunto, porque a gente começou atrasadíssimo. E o Arthur tá desde as 18 conectado com a gente. Desculpa te segurar por tanto tempo também, Arthur. Essa questão do Glauber, ele está agora em vias de ser cassado por conta de uma situação que foi criada, a provocação, a situação foi criada por um membro do MBL. E agora ele está ali, às vias de ser cassado. Você, Arthur, como membro do MBL, parte de um movimento que está agora se empenhando pela cassação do Glauber. Logo você, que foi cassado por conta de um caso que, na sua visão, era uma perseguição política a partir de um comentário que você tinha feito sobre as ucranianas na guerra. Você, nessa condição de cassado, estar agora no papel de algoz, querendo que o Glauber seja cassado, junto com o movimento MBL, querendo que o Glauber seja cassado, isso não é um pouco contraditório? Tá sem áudio? Tá sem áudio, desculpa, o Arthur tá sem áudio. Cadê o áudio do Arthur? Só dar uma pausa rapidinho, já que tá... Eu só queria falar uma coisa. Pra quem não lembra, se eu acompanhei de perto, eu tô tendo retorno. Tá dando eco o áudio. Eu tô tendo retorno... Aí, melhorou. É o seguinte, eu acompanhei de perto o processo de cassação do Arthur Duval. Pra quem não sabe, eu trabalhava, né, com o Arthur Duval na época que ele foi cassado. E eu lembro muito bem do Noblat, como ele fez propaganda pró-cassação do Arthur Duval. Ele fez, assim, era festiva as postagens do Guga Noblat referentes a Arthur Duval. Cara, assim, era diariamente provocações, e... Pois é, né? Pois é, e o Glauber tá... O Glauber não, né? É interessante ver o Noblat nessa, porque da esquerda brasileira, quem fez realmente campanha contra a cassação do Glauber foi o pessoal do ICL, só. Nem o PSOL fez, tá? Nem o PSOL fez. Foi basicamente o ICL, e o Noblat trabalha pro ICL, né? Pelo que eu sei. E olha só que interessante, ele faz exatamente no ICL o que o que ele faz lá na Câmara é o que o Costenaro faz com os políticos. Ele fica provocando os políticos lá, fazendo perguntas pros políticos. É o trabalho dele no ICL, é fazer isso. É basicamente fazer... Eu não vou falar Mamãe Falei, porque ele era o Mamãe Falei meio que tirou isso do CQC, e ele era do CQC, né? Então não dá pra falar que ele faz um CQC lá na Câmara. É o trabalho dele. É o trabalho dele lá na Câmara ficar provocando parlamentares de direita. Dale. Pode ver se já tem áudio aí. Congresso Nacional, uma pessoa que estava quieta, parada, né? É muito importante lembrar isso, tá? Todos os argumentos dessa galera na comissão de ética, que esse método criminoso do MBL, para começar que é o seguinte, né? A provocação faz parte, né, da democracia brasileira, inclusive que o Guga Noblat faz muito bem. Agora, na ocasião da violência, tá muito claro, as câmeras de segurança mostram e o vídeo tá claro ali. Não sei se vocês estão mostrando desde o começo. O Costenaro, ele estava parado, inclusive eu posso até imitar a pose dele aqui, ele estava com o braço cruzado aqui, ó. Aqui, ó, ele tava sem celular, parado assim, ó. Todo de canto ali, numa manifestação a favor de Uber, não tinha nada a ver com o Glauber Braga. O Glauber Braga encontra o Costenaro e vai pra cima dele sem mais nem menos, né? Então, sim, atos de violência numa casa legislativa devem ser repudiados, e é bom lembrar, o Glauber Braga não só agiu com violência com o Costenaro, mas depois ele desceu numa comissão, chamou o Kim Kataguiri de nazista e tentou agredir o Kim Kataguiri. Então, quer dizer, um cara desse, se isso pode dentro do Congresso, o que não pode? Certo? Então a cassação dele foi justa, ele está sendo julgado há mais de um ano, tá? E o processo foi todo respeitado, e assim, eu acho que foi exemplar para mostrar que violência não pode ser aceita na Câmara Federal. Eu acho que faltou você dizer que esse cidadão do MBL, ele teve lá 7 vezes. Essa não foi a primeira vez, nem talvez tenha sido a última, não sei. Mas ele teve lá 7 vezes
E segundo vários testemunhos que o Glauber arrolou, ou que ele poderá arrolar, e todas as vezes foi para provocar o Glauber, até que ele reagisse. Quais testemunhos? Eu não estou dizendo que de pessoas que estavam lá e que assistiram isso das vezes que Você tem o nome dessas foi pessoas? lá. Eu tenho o nome de pelo menos de uma, da Sâmia Bonfim, que disse que 7 vezes ele esteve lá. É a esposa dele, não necessariamente é mentirosa por conta disso. Porque eu não acredito também que você não mentiria em favor de sua esposa, em favor de sua namorada. Então eu dou crédito ao que ela está dizendo. Ele esteve lá. Claro que eu mentiria, não. Você mentiria? Ah, você mentiria? Então aí já realmente fica. Claro. Mas o PSOL não faz isso, com certeza. Não sei se ele não faz. Eu não sei se o MBL faz ou não. Eu não sei. Aliás, pela confissão que você fez agora, você seria capaz de mentir tranquilamente. Entendeu? Eu tenho alguma dificuldade. Com certeza absoluta. Claro. Então, mas isso não quer dizer que a Sâmia pense da mesma forma que você. Isso não é um entendimento meu. A própria justiça entende, né, como uma pessoa da sua própria família, uma pessoa que não é imparcial. Ela serve como testemunha? Serve. Mas eu acho até curioso que num momento como esse, né, que a gente está debatendo a cassação dele, o único nome que o senhor consiga trazer é da esposa dele, poxa. Olha, eu não saí procurando outros, não. Isso é o de... Arthur, ficar fazendo quiz show querendo saber nome é o de menos. A questão é que a gente tem vídeos, inúmeros vídeos do Gabriel Costernaro sendo estupidamente grosseiro com o Glauber. Isso que o Noblar tá falando não precisa nem de testemunha, tem vídeo. Se você quiser a gente pode ir atrás. Eu já postei esses vídeos no meu Twitter um tempo atrás, do Gabriel chamando o Glauber de bunda mole, atacando, provocando de um jeito que eu queria entender se o MBL concorda com esse tipo de ação. Você, Arthur, acha normal um cidadão procurar 5, 6 vezes um parlamentar, chamá-lo inclusive de bunda mole, insultá-lo, xingá-lo? Isso tudo tá gravado, não precisa de testemunha. A gente busca, se quiser, esses vídeos. O MBL concorda com esse método? Pausa, Guilherme. Vamos? Pausa, não tira o volume. Rapidinho. Sei que a gente tá. É bem curto, tá? Por isso que a gente tá mais em silêncio, a gente tá esperando passar isso. Porque deu ruim a entrevista, foi bem curta. Achei que seria maior. Só que é sempre bom lembrar, senhoria, eu vi que você tava dando risadinha. É do cara que vive chamando o Nicolas de chupetinha lá pra provocar alguma reação do Nicolas. Não, Poxa, mas eles se colocam numa posição na qual... Raíssa. Muito obrigado. Raíssa. Eles se colocam numa posição na qual eles querem equiparar as falas de cidadãos comuns com a agressão de um parlamentar eleito. Quase como aquele argumento de defesa da honra, sabe? Que a esquerda tanto critica quando se trata de utilizar para defender-se de outros crimes. É brutal, e assim, a Câmara tem que fazer uma coisa, porque se as coisas se tornam completamente incivilizadas e bárbaras, como você expulsar pessoas da Câmara Federal na base dos tapas, então não tem mais nenhuma ordem possível, sabe? Então, esse tipo de cassação, ela é só absolutamente necessária, por isso que ela está acontecendo sem grandes discussões, sabe? Existe um consenso na Câmara Federal pela cassação do Glauber, não é uma coisa muito debatida, será aprovado, ele será cassado e todo mundo entende isso. E lembrando também, você operou bastante lá dentro, não é? Você já foi uma espécie de Helgov ou foi de fato um Helgov lá, né? Eu fazia articulação política para o Movimento Brasil Livre durante o período de impeachment e durante o governo Temer. Eu basicamente conversava com todos os parlamentares sobre os projetos de interesse do movimento e coisas como a reforma trabalhista, etc. E tinha uma ótima articulação com o Centrão e os parlamentares do Clero em particular. Você já presenciou alguma... Porque ele é antigo, né? Não sei quanto tempo ele está lá na Câmara. Você já chegou a presenciar? Porque falam que ele chama todos os deputados pra porrada, né? Ele entra em alguma discussão, ele quer brigar lá na... vem cá, vou brigar! O Glauber Braga, ele sempre foi uma pessoa muito agressiva e destemperada. Esse é um fato conhecido também. Mas a questão aqui é que existe muita bravata no Congresso. E bravata faz parte do modo como um parlamentar se expõe, até pro seu eleitor, sabe? Ele vai numa comissão e ele diz: eu vou defender isso aqui na porrada, entendeu? Porque você... Blá, blá, blá. Mas existe uma diferença brutal entre comunicação e pancadaria. E todo parlamentar sabe que essa linha não pode ser trespassada.
Entende? Se você quiser cantar bravatas de forma com uma linguagem violenta, porque o seu eleitorado assim entende que é necessário e você está defendendo uma posição X, é compreensível do ponto de vista da lógica parlamentar do Congresso. Mas se você chuta uma pessoa para fora do Congresso, a partir daí não existe mais ordem possível. Então a cassação se torna necessária. E é perfeitamente compreensível para todos os parlamentares a necessidade de cassá-lo. Entende? Até para que não se permita que esta linha mude de lugar e que outras ações assim ocorram no futuro. E aconteceu também, né? Acho que o Quaquá bateu num deputado bolsonarista que começou a chorar lá. Isso foi ridículo. Deveria ser caçado também, né? Um parlamentar puxar a camisa do outro, coisas assim, entende? Mas nunca chega ao... O João Willis, vocês lembram que o João Willis cuspiu no Bolsonaro? Lembro. Nossa. Só E uma foi coisa, cuspido estão falando volta que o Harry... Estão falando que o microfone do Harry Styles tá muito baixo. O argumento do João Willis pra ele não ser caçado é: o parlamentar na qual ele cuspiu havia cuspido nele também. Portanto, as coisas... Eles discutiram isso na comissão de ética, entende? Eu acredito que se um dos dois tivesse agido sozinho, um dos dois teria sido caçado. Vamos voltar pro vídeo. Guilherme, só falaram que o microfone do Ian tava muito baixo. Eu dei uma aumentada já. Pessoal, deixe o like agora. Estamos com quase 1.100 pessoas e 500 likes. Mas eu quero ouvir o Arthur, vamos ouvir o Arthur. Então deixa o like agora. É o seguinte, ser grosseiro é um adjetivo muito, como é que eu vou dizer? É muito amplo, né? Uma coisa é você falar assim, ó, o cara foi porque... Vamos lá. A acusação que se faz do Gabriel Costenaro não é assim. Olha, ele foi questionar o deputado de forma grosseira. Não é isso que estão falando do Gabriel Costenaro. Porque eu também posso considerar grosseiro qualquer coisa. Eu posso considerar que você ir atrás do Pablo Marçal no Congresso é grosseiro, o que eu não acho. Eu pessoalmente acho que você, inclusive, teve bastante audácia, bastante coragem de ir lá e falar com ele. Eu lembro uma vez, por exemplo, que eu estava na minha filiação não lembro agora, acho que era do Podemos, se não me engano, e você veio pra cima de mim e falou: você acha que você sabe tudo? Então canta um trecho do hino nacional. Eu não considero isso grosseria, eu acho que, né, as pessoas podem considerar. O fato é que é o seguinte, se fala que o Gabriel Costenaro estava ameaçando a mãe do Glauber Braga, né, eu vou bater na tua mãe, ou sua mãe tem que morrer, ou algo assim. Parece que a mãe do Glauber Braga estava com algum problema de saúde. Tavi morreu 22 dias depois, ela estava com Alzheimer e estava hospitalizada. E ele falou de forma grosseira. Mas não é curioso? Pois ninguém está preparado necessariamente para gravar tudo. Agora, quem provoca e quem provoca do jeito que foi... Peraí. E quando é que você sabe que o cara vai aparecer? Então você tem que botar o Glauber o tempo todo cercado de gravadores, porque um belo dia vai aparecer de novo o cidadão. Isso não existe. Você sabe melhor do que eu. Agora, quem vai e provoca... Pausa rapidinho. Olha só. Eles estão usando isso como prova, né? Falou isso. Eu posso chegar aqui e falar: olha, eu não gosto muito do Ian, a gente nunca mais fez live junto, porque um dia ele me deu um chute. Eu vou ter que provar que o Ian fez isso, né? Não, é eu que tô falando, eu que tenho o ônus da prova, eu que tenho que provar que o Costenaro ofendeu e ameaçou a mãe dele. Que a gente sabe que isso não aconteceu. A gente sabe que isso não aconteceu, a gente sabe como funcionam os momentos falês do pessoal e os inimigos públicos. Normalmente é eles que sofrem agressões, né? Inclusive tem vídeo de agressões do pessoal do Glauber Braga Costenaro. Eu não lembro, acho que foi ano passado. O pessoal foi pra cima do Costenaro. Tem bastante vídeo. Então assim, pode deixar o vídeo, só queria pontuar isso aqui rapidinho. Vocês também podem falar, tá? Eu quero ver o Arthur falando. Desculpa. Quero ver o Arthur falando. Dale. Claro, tem sempre alguém ali na própria equipe do provocador que está filmando. Isso acontece à direita, à esquerda, em qualquer lugar. E acontece. Não, mas é o seguinte, em primeiro lugar... Por favor, você tem todo o direito de defender as suas opiniões. Defenda. Você acha que ele deve ser caçado por isso, porque ele deu um pontapé na bunda do cidadão que o provocou, ou não provocou, ou estava lá acidentalmente apenas. Aí você oferece a versão que você queira oferecer, mas você é a favor. Você acha que a forma como o Glauber reagiu é passível de cassação de mandato e de ineligibilidade dele por mais 8 anos. Isso
num processo relatado por um deputado que fez a mesma coisa, só que há 21 anos atrás. Se desentendeu com o jornalista que estava lá na Câmara, lançando um livro, bateu no jornalista e não foi sequer advertido pela Câmara. Mas não há mais dosimetria, não há mais isso. Não dá para você apagar um erro com outro, né? É a mesma coisa que você tal pessoa foi pega no escândalo de corrupção. Não. Se outra pessoa também já roubou, então essa pessoa automaticamente está inocente. Isso não pode ser considerado uma premissa verdadeira. Agora sim, no caso do Glauber Braga, não é que ele deu um pontapézinho no Costenaro. Ele expulsou por meio de violência, desceu e tentou agredir o Kim Kataguiri. Ele literalmente foi agredir duas pessoas que ele discorda numa casa que é feita para você discordar. Agora, voltando à pergunta inicial, que é se o MBL concorda com esse tipo de método, o trabalho do Guga Noblar, inclusive, que é um trabalho, a meu ver, democrático, é trabalhar com a tal da provocação. As pessoas que se colocam publicamente, né, para falar de política, essas pessoas estão sujeitas a provocações das mais diversas. Eu mesmo já fui interpelado com câmeras inúmeras vezes, inclusive por um rapaz de esquerda, até esqueci o nome, aquele que foi no Congresso e xingou o Nicolas de chupetinho e não sei o quê. Esse cara foi num evento nosso do MBL, num evento nosso. E chegou lá, a gente recebeu ele muito bem, inclusive. Eu fiz vídeo com ele, o Kim fez vídeo com ele, e tudo bem. Faz parte da democracia uma pessoa te fazer uma pergunta, ainda que espinhosa, e você responder ou não. Faz parte até da democracia. Eu não estou falando que eu concordo com isso, eu nem faço isso, mas faz parte até da democracia você, durante um debate acalorado, xingar o seu oponente. Eu não concordo com isso, mas isso faz parte. O que não faz parte da democracia é você reprimir com violência quem discorda de você. E é muito importante lembrar do caso. O Costenaro estava parado. Ele estava parado. Ele nem tinha visto o Glauber Braga. O Glauber Braga foi lá agredir ele. Aí o Arthur foi absolutamente perfeito. Ele mandou muito bem. E ele tem esse ponto em disputa no debate político de esquerda e de direita, assim. Nitidamente, nós defendemos, uma boa parte da direita defende que a violência é absolutamente a linha que não deve ser transbordada, ela não pode ter uso político. Mas uma enorme parte, cada vez crescente da esquerda, defende a legitimidade da violência como um instrumento político, violência direta contra o oponente. Inclusive, o Renato Batista participou de um debate recentemente. Você tem informações sobre o debate do Renato, operador? O debate do Renato Falaremos Batista. disso também. Ele participou de um debate ontem, foi? Foi publicado? Foi publicado ontem. Foi publicado quarta. Na terça. Quarta-feira. Contra membros de outros partidos políticos brasileiros que, dentre os temas, eles defendiam o uso de violência contra seus oponentes. Então, assim, nós não podemos perder essa batalha. Essa é uma batalha muito importante da gente disputar e defender, um ponto importante pra gente defender sempre. Porque se a gente perde esse ponto, vai tudo pras caralhas, entende? Nós que defendemos a democracia, não é? E eu acho que até o centro político brasileiro entende isso. E entende que é importante caçar pessoas como Glauber para que essa linha não seja transposta, a gente possa ter uma política minimamente civilizada, sabe? Bem, dali, vamos ouvir o adversário. Porque, Arthur, agora vamos colocar isso aí no contexto. O Glauber Braga foi lá interpelar o Consternaro, porque o Consternaro, 5 ou 6 vezes, e há vídeos para provar isso, foi atrás do Glauber para fazer acusação leviana, já acusou a mãe do Glauber de maneira leviana e chamava o Glauber de bunda mole na cara dele. Isso tudo tá gravado. Esse sujeito do MBL foi diversas vezes... Rapidinho, Arthur, só para eu continuar, ele foi diversas vezes, o contexto é esse. Não é que o Glauber do nada deu a louca e resolveu ir para cima, era um sujeito que perseguia o Glauber, que intimidava o Glauber. Alguém que vai 6 vezes atrás de você, ou 5, e te xinga e te insulta, tá te perseguindo. Eu jamais faria ou fiz isso na minha vida. Não tenta me colocar na balança dessas atitudes do MBL. Inclusive na situação do Pablo Marçal, que você gosta de usar de exemplo, aquilo ali que você, pelo jeito, está muito fora do contexto. Quem provocou foi o Pablo. Aliás, é muito ingênuo da parte de qualquer pessoa achar que Pablo Marçal vai ser provocado por alguém. Depois da eleição de São Paulo, acho que caiu a máscara e todo mundo entendeu o método dele. Ele ficou 18 minutos me agredindo e eu por 2 minutos retribuí do jeito que ele me agrediu.
passando lencinho no rosto dele como ele tinha feito em mim. E aí viralizou esse momento em que eu fui lá e coloquei ele no lugar dele, porque ele ficou 18 minutos sendo estúpido. Era uma entrevista sobre a PEC do turismo, não tinha nada a ver, inclusive, com a eleição de São Paulo, e ele é que transformou num circo. Agora, não me coloca na balança do consternado que vai lá e xinga alguém. Eu jamais faria isso, isso não é jornalismo. O Guga Noblat fez essa entrevista com o Marçal, ele se saiu muito mal. Ele era pra ser, bem, o Guga Noblat ele se apresenta como entrevistador, mas ele tenta fazer os mamãe falei a moda dele, só que ele não tem muita técnica, né? E no caso do Pablo Marçal foi desastroso, assim, inclusive o Marçal utilizou bastante essa ocasião para se promover, então ficou feio para ele. E, bem, vamos adiante. Está longe de ser uma atitude normal e decente que a gente pode aceitar. Eu também não me colocaria vestido de vagina, como você já fez, Arthur, para ir num evento feminista provocar. Isso, para mim, é uma provocação rasteira. Uma coisa é fazer uma pergunta sobre o hino do Brasil, se sabe cantar, para ver se é patriota. Isso é para testar se o patriota é para valer. Outra coisa é provocar por provocar. O Consternaro provocou. E mesmo assim, você que foi vítima de uma perseguição política, está aí fazendo parte de um movimento que, na opinião de boa parte agora da opinião pública, é uma perseguição política. Pelo menos uma parte grande da opinião pública vê assim. E impressiona vê-lo fazer parte agora daquilo que antes você condenava, Arthur. Guga, em primeiro lugar é o seguinte, eu não estou defendendo o Pablo Marçal, tá? Tá muito claro isso, acho que tá muito nítido que eu sou um oponente do Pablo Marçal. Segundo ponto, na democracia o questionamento não é somente o questionamento jornalístico, né? Você considerar uma coisa jornalista ou não, ou ser jornalismo ou não, isso não é a regra para você medir o que pode ou não pode na democracia. A democracia, ela admite, inclusive, perguntas grosseiras, se for o caso. A democracia permite, inclusive, xingamentos. Eu não estou falando que eu, pessoalmente, concordo com isso, mas o que é jornalismo, o que é militância, o que é democracia, são conceitos diferentes. Não tenta misturar, cara. É muito simples, bicho. O cara não pode, no exercício do mandato, expulsar alguém com violência do Congresso Nacional. Isso está muito... Assim, Guga, você pode querer fazer o xadrez 4D que você quiser, cara. Não existe justificativa para você meter a porrada em alguém dentro da Câmara Federal. Ponto final. Concordo que não, ele tem que ter o Arthur, eu concordo plenamente que ele tem que ter alguma punição e que é inadmissível um político ser violento na Câmara. Agora, a cassação numa Câmara que nunca cassou ninguém em fatos piores, e irem pra cima dele, que estava reagindo, como eu falei, a um garoto que o perseguiu 5, 6 vezes, que o insultou e que falou da mãe dele que estava no leito de morte. Você ir lá, a mãe dele foi prefeita, Guga Noblat, e foi condenada por improbidade. A mãe dele... A mãe dele é uma pessoa pública, cara. Por favor, mas é a mãe não dele. sou eu que estou querendo intervir. Pera. Ô Gustavo, Gustavo, por favor, e Arthur Duval, eu queria interrompê-los porque, como a gente começou o programa hoje por problemas técnicos atrasados, o próximo entrevistado, onde a gente vai falar sobre educação, ele era para ter entrado, ele está com problema. Pode tirar e terminaram, eles já cortaram aí. Não, eles já cortaram, o negócio foi por uma direção muito ruim. O Arthur Duval desmontou, eles já vieram preparados. Não, realmente. Porque assim, ele perdeu o argumento, ele passou a discutir bem, mas talvez cassação não, entendeu? Mas nitidamente o Arthur arrebentou ele no argumento. Botou ele no corner e ele não tinha como sair sem... E esse caso do Glauber é uma coisa simples, democracia é cabo de guerra, o lado que tem mais força leva. Não necessariamente você precisa ter uma casa exemplar para fazer a cassação de alguém, ou o deputado teve uma vida toda exemplar, mas for de uma parte lá dentro enfraquecida, ele vai perder. O caso do Glauber Braga é muito simples. Dentro do PSOL, ele é alguém indigesto. Dentro do próprio partido dele, ele faz parte de algo indigesto. Ele se torna minoritário no próprio partido, dado exatamente esse temperamento dele e as suas manias, que são muito próprias, né? O Guilherme Boulos é seu adversário interno dentro do partido, simplesmente porque Guilherme Boulos goste ou não do Guilherme Boulos, faz parte de uma ala do PSOL que pratica política, ao contrário do Glauber Braga, que pratica violência e nunca tenta fazer mesmo uma política minimamente positiva
ou virtuosa. Fraco dentro do partido, fraco dentro do Congresso, cometeu um crime, que foi bater em uma pessoa, vai ser caçado, é muito simples. Não tem muito pra onde correr, democracia é cabo de guerra. Eu gostei muito dessa, que eles chamaram... Que talvez se fosse um parlamentar muito popular dentro do Congresso não seria caçado, teria outra penalidade. Por exemplo, se o Arthur Lira desse na cara de alguém, talvez tivesse uma chance maior de sobreviver a uma cassação. Com certeza. Mas a questão não é isso. Com certeza. A questão não é essa. A questão é que se ele se comportasse como uma pessoa razoável, normal, não haveria nenhuma razão para ele estar sofrendo essa cassação no momento. E a razão é justificada. Você não pode expulsar alguém a porrada de dentro do Congresso. Isso é simplesmente estúpido. E precisa da mais alta penalidade possível para que não se repita comportamentos como esse dentro da casa. E é o seguinte, agora sobre essa entrevista, claramente eles vieram preparados já com a pauta pronta, né? Eles estão na defesa do Glauber aí há meses, né? O ICL, os dois Noblas. Vamos chamar então um símbolo. Eu já imaginei a armadilha. Vamos chamar um cara que foi caçado e ele se diz injustamente caçado. E a gente vai pegar o cara ali no pulo. Na hipotermia de direita. Na hipocrisia, né? Vamos pegar o Arthur Duval na hipocrisia porque ele foi caçado. Nossa, o Arthur Duval desmontou em 2 falas, que ele só teve a oportunidade de falar 2 vezes. Eu não me recordo agora. Desmontou a defesa do mais velho que tá junto na live. Como que Não, Noblar é o Guga Noblar aqui, o outro. O outro também é Noblar. Acho que é Ricardo Noblar, não vou lembrar. Ele é pai, o pai dele, é Noblar também. Sim, é o pai do filho. Nossa, eu não sabia. Não fazia ideia que ele era filho do Noblar. Cara. E assim, muito ruim essa defesa, muito ruim no final ele ficar concordando que o cara merece ser punido. Foi ali pra matar, tanto que o Noblazão teve que intervir, acabar com a entrevista. Não, muito bem, Arthur Duval. É um jornalista taribadíssimo. Ele tá há uns 40 anos aí acompanhando o petismo, o PMDB na política. Ele é um jornalista muito das antigas, sabe? Quando ele vê que o negócio tá indo pro buraco, ele sabe como agir. E só pra vocês verem como o Arthur vive uma grande fase, cara. O Arthur vive uma grande fase, assim, há uns 2 anos, desde o áudio, né? Sim. Desde o áudio, o Arthur vem melhorando muito. As entrevistas que ele dá, ele tem ido participação em debates, né? Ele acabou com a carreira de um grande esquerdista aí, que tinha o maior canal da esquerda no YouTube, acabou com a carreira do cara. Não, o Arthur com um debate. É um dos melhores debatedores da política brasileira hoje. Mas eu tava falando com o Arthur durante ou depois desse debate, logo que acabou. E ele tava mencionando que foi difícil porque o áudio tava horrível e a conexão tava horrorosa também. Então, quando você tá numa situação tecnologicamente deficitária, é difícil você ter um ótimo desempenho, sabe? Porque ou um negócio vem cortado, ou um negócio... E você acaba ficando meio pateta na transmissão, porque você não consegue se colocar na velocidade e no mesmo áudio que o espectador tá vendo. Então, assim, ele lutou ali bravamente com as armas que tinha e teve um excelente resultado. Inscreva-se no Pela Causa.